bem? Isso? Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos neste que é o 6º encontro da série Duetos, uma realização do Fórum de Integração Brasil-Europa, com a parceria da Livraria da Travessa. Mais uma vez, nos propomos a promover a ampliação e o intercâmbio de saberes, o estreitamento de laços, a construção de novas pontes, reunindo nesses diálogos além-mar expoentes da lusofonia. Gostaria de deixar expressa a nossa felicidade em receber Nelson Motta, jornalista, escritor, compositor e, em suas próprias palavras, um liberal radical do tipo independente, um gatista militante e feminista. E ainda, Antônio Zambujo, músico, compositor e, me atrevo a acrescentar, cinéfilo, leitor habitual e um tímido inveterado. O título desse duetos, Dois Rapazes de Sorte, uma alusão ao último livro de Nelson Motta, pode ser uma provocação à tendência de valorizarmos a meritocracia como sendo de papel fundamental para o advento do sucesso. No entanto, no percurso vital de cada um, o esforço conta. Mas o esforço sozinho é mais um fator, onde também é preciso considerar outros que escapam ao nosso controle e vontade. O berço, a sorte e o talento. Eu inicio perguntando aos nossos convidados o papel de cada um desses fatores no advento do sucesso. Olha, eu passei a me interessar muito por esse mistério da sorte, que me levou a escrever uma autobiografia que se chama De Cu para a Lua. Exatamente, Memória de um Rapaz de Sorte. É claro que só a sorte não resolve nada, mas o mistério da sorte me intrigava muito. Porque a sorte não tem moral, a sorte não tem ética, a sorte não tem justiça, não é escolha, é totalmente aleatória ali. E eu depois fui mais adiante para saber por que umas pessoas têm sorte e outras não, em determinado momento, e outras não. E também ver que se você não está preparado para a sorte, não adianta nada, você tem que estar preparado. A frase, quase um clichê que já foi atribuída a muita gente e tudo, é quanto mais eu trabalho, mais sorte tenho. Então, refiz a minha trajetória pessoal, que é também uma boa parte da música e da cultura brasileira nesses últimos 50, 60 anos, e onde a sorte teve um papel determinante na minha vida, em momentos que parecia ficção, não é possível. E então passei a me questionar também o que seria uma ética da sorte, ou seja, a pessoa recebe aquela sorte, não fez absolutamente nada para isso, veio ali assim, a ética seria o que ele faz com essa sorte. Ele vai usar essa sorte para escapar da polícia, para matar alguém, para dar um golpe. Né? Aí eu desenvolvi por essa parte também. Mas é um mundo sem fim, esse da sorte, dos mistérios. E tudo isso eu comecei também pelo transe místico de candomblé, de igrejas negras americanas. Recebe um santo ali. Eu estudei tudo, Zambas, tudo que você puder imaginar. Não há nenhuma explicação científica ou mesmo paracientífica do transe místico. As pessoas que entram, nunca ninguém lembra de absolutamente nada, é impossível reconstituir aquilo. Então, eu acho também que os mistérios foram feitos para serem mistérios, claro, não para serem desvendados. Né? Fale sua relação com a sorte, Antônio.
Eu não sei, tenho um pouco de receio de dizer que tenho muita sorte porque posso deixar de a ter logo a seguir, não é? É uma questão de superstição. Mas acho que sim, acho que há coisas que inevitavelmente acabam por ser. Tu falaste aí há pouco que era berço, sorte e talento. Sim, berço, coitados, não tenho berço nenhum, venho de uma família que não tem ligação nenhuma às artes, nem nada dessas. Mas fizeste aulas de clarinete muito cedo, não? Eu pensei que o berço foi tipo que fosse ajudado já por ter uma família ou por ter uma coisa assim. Mas penso que talvez eles terem te colocado tão cedo em contato com a música seja não, porque eu nessa parte não é uma questão de berço, é uma questão de teimosia minha, porque eu nunca quis fazer outra coisa que não fosse música. Eu fiz questão de ser mau aluno na escola para poder ser aluno só de música. E então era a única solução. E depois o talento, eu acho que o talento de facto nasce com qualquer coisa, mas tem que se construir com base nisso que se nasce. É importante construir e depois cada um, em função do gosto que se tem, muito em função da própria arte, não é? Porque nós acabamos por nos moldar, acho eu, muito em função da música que escutamos. É muito importante para tudo na nossa vida. A música que escutamos é determinante em tudo, até na roupa que vestimos, na forma como falamos, na forma como encaramos a própria vida, nos livros que lemos, obviamente, e então com base nisso nós vamos construindo uma identidade para poder depois receber essa tal sorte que de facto eu acho que tenho muita sorte, felizmente tenho tido muita sorte até aqui. Provavelmente vou deixar de ter por dizer isto, mas vai, tenho tido. Eu também fiquei com medo disso, Antônio. Eu falei, eu vou ficar falando muito de sorte, vou despertar uma puta inveja aí. Então, olha o olho grande e tudo. Mas aí eu cheguei à conclusão que as pessoas mais populares do mundo, mais queridas, com milhões, bilhões de pessoas iguais dessas, nesse caso seriam também as mais invejadas, que já estariam mortas, virado pó há muito tempo, com essa tal massa de invejosos. Tem um vídeo do Chico Buarque falando das redes sociais, não sei se você já viu, que fala, eu achava que eu era um músico de quem as pessoas gostavam muito e que era adorado por toda a gente, e de repente o meu assessoria de imprensa que trabalha com ele mostrou-me uns comentários das pessoas que as pessoas faziam no Facebook e no Instagram e nas redes sociais. E ele ficou chocado porque ele achava que não sabia que era odiado por tanta gente. Ele descobriu que era odiado. Uma coisa impressionante. Ficou chocado, foi a maior surpresa da vida. Portanto, isso é inevitável. Vamos ter que viver com isso e acho que essas coisas são mesmo inevitáveis, não é? Sim, mas eu acho que a sorte também está ligada. A sorte é enganosa também. Às vezes uma coisa que parece uma sorte, não é. É uma falta de sorte. Aquela palavra que eu não falo, eu e o Paulo Coelho não falamos aquela palavra. Então, ou a falta de sorte, assim, com às vezes situação que você quer, porque quer, tudo uma pessoa, e tudo, e vai ser o seu desastre aquilo, né? É uma versão do cuidado com os seus desejos, porque eles podem se realizar. E a sorte, às vezes, se confunde com isso. A sorte também é uma questão de interpretação, que você olha depois. Que sorte eu tive de perder esse avião que caiu. Esse é o exemplo mais básico, né? Mas muitos em seguida, aquele trabalho que eu queria tanto, não consegui. Ficou ali, não reclame. Passa 3 meses, se você tivesse pego aquele, você teria perdido um muito melhor que apareceu, que é o que você gostaria de fazer. Acho que também você não pode abusar da sorte. E também no sentido que a sorte pode deslumbrar, não é? A sorte, demasiada sorte, pode deslumbrar e fazer com que a pessoa perca um bocadinho a noção da realidade e daquilo que acontece à volta dela, da vida dela. Não sei, eu acho que o deslumbramento é um dos maiores inimigos. É perigoso, não é? É muito perigoso. Mas a sorte também é você ter um momento de lucidez.
em uma situação difícil. Por exemplo, com 18 anos, ali eu estava estudando violão, música, eu queria ser músico de qualquer jeito. Só que, ao contrário de você, eu não tenho nenhum dom musical de fábrica, eu não tenho ritmo, eu não sou afinado e não tenho um bom ouvido. Amigos meus, o cachorro latiu, eu não. Tudo meu foi conquistado ali com um esforço, como aluno de violão do Roberto Menescal. Mas aí é a minha sorte. Os meus companheiros de turma ali eram o Edu Lobo, o Francis Raime, o Marcos Vale, Toquinho, Chico Buarque. Todo mundo nessa idade, ninguém tinha nem música gravada. Eu olhava para eles e falava, nem que eu gastar meus dedos de estudar violão, eu vou tocar tão bem quanto esses caras. Nunca. Porque tinha essa limitação. Então, o que eu fiz? Eu me apaixonei pela música, eu não fui correspondido, né? Então, eu usei isso, eu me encaminhei para fazer letras de música, porque eu gostava de poesia, conheci o Vinícius, e ninguém fazia letra quase ali na turma. Então, comecei a fazer letra. Depois, com tudo que eu aprendi na música, eu me tornei um bom crítico musical. Depois, virei produtor de disco, diretor de show e tudo. Ou seja, a música me deu tudo de melhor na vida. Continua sempre ligado a ela. O bobalhão queria ser um violonista de fim de happy hour de hotel ali, ó. Strangers in the night. Eu não estaria aqui, não. Estaria... Mais um talento visionário, porque conseguiu perceber um movimento que se dava em diferentes frentes. Então, acho que, claro, eu concordo contigo, tem o advento da sorte, mas no teu caso temos o advento do talento também, se não para a música, para a percepção do que se dava ao seu redor, já tão cedo, e seguiu, e acho que para além de um talento de percepção, também um talento de conseguir manter os laços. Sim, esse eu acho que é meu maior talento. Esse que me deram de ter amigos e ter contatos, pessoas, de não brigar com as pessoas. Trabalhei com um monte de artistas, produzir disco. Produção de um disco é desgastante, né? O convívio, o contrato. Nunca tive briga com ninguém. Eu trabalhei com Elis Regina, com Raul Seixas, com Tim Maia. Nunca teve uma briga. Então, esse eu acho que é um grande talento que veio de fábrica, veio do meu DNA, do meu pai, que era uma pessoa assim, talvez. Sem dúvida. Seguindo, então, com o intuito desse estreitamento de laços, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a influência da música do outro na sua vida. Antônio, da música brasileira, as suas referências e como se dá o teu reconhecimento da música brasileira, e Nelson, da música portuguesa. E gostaria que nesse tema, Nelson, você falasse um pouco sobre como foi ter presenciado uma semana após o 25 de abril, que você estava. Então, você é uma testemunha ocular dos fatos históricos portugueses. Também em Portugal. Exato. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tony, vai você primeiro. Então, em relação à música brasileira, para mim, foi uma... A música, as minhas influências começam a aparecer assim um pouco por camadas, não é? Desde que nasci, eu nasço numa região no sul de Portugal, que é uma região muito musical. E então nós, desde criança, que temos um contacto direto com a música tradicional. Então essa foi uma base muito importante. E depois, mais tarde, eu tinha uma irmã do meu pai, que era a única pessoa na minha família que gostava de cantar. E ela era fadista. Ela cantava muito, tinha uma voz muito bonita. E além de ser fadista, ela era uma colecionadora de discos de fado, como eu conheço muito pouca gente. Ela tinha muitos discos. Eu lembro-me de ir visitar a casa dela. Ela vivia em Beja também. Lembro-me de ir visitar, de ter muitos discos de fados, livros com poesia, com poetas populares, livros com... E eu tive acesso àquilo tudo. Então a música tradicional do Alentejo e o fado foram ali uma ligação forte. Até existia um pouco
era uma coisa quase meio clandestina, porque havia muito preconceito na minha idade, naquela altura, nos anos 80. Até se falava que o fado estava ali, que estava conotado com o regime da ditadura e aquela coisa toda, e os miúdos sempre acharam muito, não como agora, felizmente, agora o fado e a música tradicional do Alentejo são muito, até têm nas escolas e tudo. Nessa altura não, então mas eu continuo, não deixava de ouvir e de cantar e de aprender as letras e aquelas coisas todas. Mais tarde aparece um disco do João Gilberto e aí a minha vida mudou completamente. A minha também, e de muita A de todos. E a música brasileira entra na minha vida por causa do João Gilberto, porque o João Gilberto acaba por ser tudo na música brasileira, não é? Ele, enquanto intérprete, canta todos os poetas, todos os compositores e a partir daí eu conheço, claro, ficas a conhecer em primeiro lugar a Santíssima Trindade, não é? O João, o Vinícius e o Tom. Depois o Tom tem um mundo para descobrir. O Vinícius tem um mundo para descobrir. Depois as parcerias de um e do outro. Lembro-me que há uma primeira autora por quem eu me apaixonei muito, que nem era muito conhecida cá, que é a Dolores Duran, que é provavelmente talvez a primeira parceira do Tom, não sei bem se era. Sim, é a primeira. Depois, mais tarde, o Vinícius, depois o Chico, depois o Caetano, depois os outros intérpretes todos. E depois é assim, quando temos uma paixão, ficamos obcecados por aquilo, e eu não descansei e continuo sem descansar, porque sempre que aparecem coisas novas da música brasileira, ou que tenho acesso, porque hoje em dia sai muita coisa e que nós não conseguimos acompanhar tudo, mas há muita coisa nova que eu continuo a acompanhar e a gostar muito. E depois pronto, e depois tive a felicidade de chegar lá e de conhecer toda a gente e de tocar com toda a gente e foi uma alegria muito grande. Eu lembro-me da primeira vez que toquei no Rio de Janeiro, numa sala no Jardim Botânico, que chamava-se Espaço Tom Jobim, acho que já não existe. Onde tem um museuzinho. Isso. E então eu vejo ali na plateia todas as pessoas que eu sempre... Só não tinha o João Gilberto, claro, esse não estava a assistir, mas estava, sei lá, desde o Chico, o Caetano, o Ney, o Milton, estava tanta gente que foi uma coisa assim meio louca. E pronto, e fiquei... Mas é um bocadinho, é um pouco como o Caetano fala no Sampa: Narciso só acha feio o que não é espelho, não é? Isso. Eu acho que a aceitação que existiu da música que eu faço no Brasil é porque eles acabam por, acho eu, não sei, eu não perco muito tempo a tentar encontrar explicação para as coisas. Acho que as coisas acontecem porque têm que acontecer, mas tem um pouco isso, não é? Eu já tinha muito da música brasileira no meu sangue, no teu DNA, enfim, na tua então é cultura. natural que exista mais essa ligação. Olha, o meu contato com o Zambujo, eu talvez por uma boa parte por ignorância e uma outra por preconceito, eu nunca simpatizei com cantores de fado. As fadistas, a Amália eu adorava, eu via um sentido dramático no fado, como no tango, as músicas me interessam muito, mas os cantores de fado, como eu te disse, talvez por conhecer pouco e tudo, eu achava uma coisa operística, é tudo over, é tudo grandioso. Nas mulheres, não sei, de alguma forma, mas nos homens eu não engoli aquilo, talvez até por um machismo vagabundo, né, de quinta, mas por alguma razão isso. E isso que você fez a diferença, porque eu vi você cantando música portuguesa e tudo, e o Antônio é um fadista cool, que é quase uma contradição em termos para mim. Ou és fadista ou és cool. Não pode. Tem que ser dramático. Não. Ele
ele dá a dramaticidade, a emoção, tudo, mas ele é cool, ele não grita, não se esguela, tudo. Isso para mim foi uma grande novidade também, independente da musicalidade dele, esse idioma musical conjunto que a gente fala, né? E, e também veio num momento em que apareceu a Carminho também no Brasil, foi quase simultâneo, assim, uma cantora O lançamento extraordinária. do disco da Carminho com Tom foi 2016, do Antônio tocando Chico foi 2017, é isso? Talvez, sim. Acho que foi por ali. A Cuca Roseta começou a ir ao Brasil também, gravou várias. Eu produzi um disco da Cuca Roseta aqui em Portugal, entrei muito em contato com os músicos portugueses, com os instrumentistas, um estúdio espetacular. O trabalho com a Cuca foi adorável, porque ela é um amor de pessoa, além de uma grande artista, né? E eu vi a competência técnica ali dos músicos, um estúdio espetacular lá em Oeiras, Atlântico. O Atlântico Blue, sim. Puta, aquilo excepcional. Então, minha experiência pessoal também foi excelente aqui. E com isso fui conhecendo a Ana Moura também. Vou falar uma coisa engraçada, que a gente até chegou a falar nisso uma vez. Um amigo meu, o Domingos Falque Guimarães, e outro Brasil tiveram uma ideia maravilhosa, que é o Safado. O que é o Safado? São os novos intérpretes, você, Carminho, Ana Moura, Camané e tudo, cantando grandes sambas brasileiros, fundadores, assim, sabe, até o Paulinho da Viola, ali, os grandes pais fundadores da música brasileira, Cartola, né? Então, esse projeto está rolando há anos por aqui e por lá, e você está escaladíssimo. Não sei ainda se você vai cantar Ari Barroso ou se vai cantar Noel Rosa. Eu adoro os dois. Uma tendência, né? Agora Caetano fez um disco com um pouco de samba e Chico também, é uma revisitação ao samba, pelo jeito. Isso foi lindo, né, Antônio? Incrível, sim. E simultâneo, assim, sem ninguém saber, os dois. Eu vi até o samba como uma metáfora da liberdade, porque o samba tem um livro, eu esqueci o nome, mas é um ensaio americano sobre o samba, que o título é Resistência em Movimento. O samba, Resistência em Movimento. E é isso que o samba é. Como é que ele fala? O Chico é que tal um samba, né? Que tal um samba? Deixa essa pergunta. Que tal um samba? Que tal um samba? E o Caetano tem que ter o samba. E o samba, eu acho que tanto na música de um como de outro, não é só o ritmo samba. É um estado de espírito. É um estado de espírito e é sobretudo a identidade, não é? A identidade. É a busca de uma identidade que provavelmente por umas razões ou por outras existe uma meio confusa, está assim uma coisa, então é importante back to the basic, não é? Exatamente. E de quebra ficaram duas músicas muito lindas também, né? Muito. E o 25 de abril em Lisboa? Bom, eu vim a Lisboa a primeira vez com 19 anos. O Antônio nem sonhava em nascer. E em 1963, vim com meus pais, uma viagem cultural para a Europa ali. Nesse ponto que o berço ajuda muito também, porque pode, com 19 anos, vai trazer você para 2 meses de viagem exaustiva, com um guia de o dia inteiro, indo em tudo que é monumento. Foi uma universidade exaustiva, em intensivão de 2 meses. Em primeiro lugar foi Lisboa, eu fiquei emocionadíssimo, nunca tinha saído do Brasil, chegando ali o avião. E eu fiquei impressionado aqui, porque eu olhava na rua, tinha cidade linda, mas era tudo silencioso, as pessoas pareciam tristes, melancólicas, muita gente de preto. Eu não via jovens na rua, talvez sim, claro que tinha, realmente com roupas de velhos,
o comércio, a moda, era uma tristeza. Em Aquele 63. parecia que estava 10 anos atrasado em relação até ao Brasil, né? E uma cidade deslumbrante, eu perguntava, oh, pai, será que não tem jovens aqui? E tinha. E depois voltei outras vezes, mas no 7 dias depois do 25 de abril, eu vim fazer alguma coisa aqui para a TV Globo e tal. Aí que foi os jovens de Lisboa. Aí só tinha jovens na cidade inteira, jovens de 80 anos, jovens de 90. Foi uma coisa linda aquilo, porque eu acompanhei esses anos todos, tinha lendas que Lisboa é uma cidade limpíssima, era impecável ali nos trens no horário, e a cidade não tinha um risco numa parede. Quando eu cheguei aqui, a cidade estava inteira grafitada em uma semana. Foi uma coisa linda, 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 linda. E o próprio 25 de abril, o episódio do toda vez que eu vejo o filme, eu choro. Eu choro, porque é dos eventos mais emocionantes, muito históricos, mais emocionantes assim, do nosso tempo, que você pode ver, né, como o que seria uma tragédia sem tamanho se torna uma libertação, uma vitória. Aquilo é lindo. Há um documentário muito interessante que eu vi há pouco tempo, que é só com jornalistas. Salgueiro Maia, ou sobre Salgueiro, meu ídolo. Só com jornalistas que acompanharam a Revolução nas redações. E então é um jornalista também que entrevista, que faz como realizador, enfim, do documentário. E então vai falando com jornalistas que estavam nas redações na altura que se deu o 25 de Abril. E então a maior parte deles dizem que ficaram tipo semanas sem ir a casa, sem dormir, ficavam ali, bebiam muito café, fumavam muito cigarro. Sim. E viviam aquilo um bocadinho eram alimentados um pouco pela euforia de tudo o que estava a acontecer, não é? Porque no início foi um pouco, ninguém sabia o que é que era, no início não sabia se era uma guerra, se era um final da ditadura, se era a revolução, se o que era, e depois de repente quando começaram a perceber aquilo, entrou uma euforia, como eu imagino, não é? Deve ser uma loucura. E então esses jornalistas todos a falarem sobre o que escreveram e o que testemunharam, o que viram nas ruas. É muito interessante esse documentário. Por acaso eu não lembro o nome do documentário, mas está naqueles arquivos da RTV. Esse do filme é da Maria de Medeiros, chama Os Capitães de Abril. Esse eu já vi também. Capitão Salgueiro Maia, meu ídolo. É lindo, ele parte para cima dos tanques, peito aberto. Nem em filme tem isso, né? Uma das últimas colunas do Nelson no jornal o Globo, ele fala dos rumos da música. Dos rumos da música. E ele diz que perdeu a relevância social como arte, perdeu o poder mobilizador. É isso, Nelson? Olha, essa foi uma crônica que muitas vezes tem alguns fãs meus, seguidores, que são gentis quando escrevo uma crônica de política, ficam bravos. Por favor, volta a falar de música, por favor. Então, eu atendi os fãs ali e escrevi uma coluna sobre música, o estado da música, o que a música se tornou hoje, porque eu testemunhei, participei dos anos dourados da indústria musical, que era chamada a indústria da felicidade. E era uma coisa linda, porque nos Estados Unidos, cada dia na Europa, no Brasil. Então, a indústria fez tudo, era mágico, cada dia tinha nosso talento, tinha todos os gêneros, aquilo derivava para muitas. E o que foi acontecendo com a música? Foi assim, que hoje a música foi se tornando uma commodity, assim, como soja, como feijão, tudo. O David Bowie, olha, em 98, ainda tinha relativamente começo da internet, ele já falou que
No futuro, vocês estão perdendo tempo, no futuro a música vai ser igual TV a cabo, igual água encanada, luz elétrica. Você abre a torneira ali em casa e paga o que você gastou. É exatamente o que está acontecendo. Isso, 25 anos depois, o cara era um gênio, realmente. Então, a música, eu acho que, na medida em que a imagem também associada à música foi predominando e surgiram outros atrativos artísticos para chamar a atenção das pessoas, a música foi perdendo relevância no sentido de que a música, como trilha sonora nos Estados Unidos nos anos 60, os direitos civis, todas as movimentações, o feminismo, a guerra do Vietnã, a música, a forma... Era a história cantada. A história cantada. No Brasil, durante um tempo, você estava sempre esperando um novo LP do Chico Buarque ou do Caetano Veloso. Era um acontecimento cultural, aquilo mobilizava os jornais e as televisões durante um bom tempo. Era como a estreia de um filme do Fellini, do Buñuel. Era uma época. E a música, ela, à medida que ela foi se vulgarizando no bom sentido, ela foi se diluindo também, a sua carga dramática, transformadora, ela foi se diluindo, e hoje a música não tem mais uma capacidade de grande mobilização sozinha, né? Como tinha, né? Houve músicas, música, né? A música pela música. Então, e também se torna cada vez mais difícil você encontrar boas músicas no meio de bilhões de músicas. A oferta é como uma nebulosa de estrelas, as músicas boas estão lá. Só que é tanto barulho, tanto ruído em volta. Isso nos anos 70, 80, saíam 200 discos por mês. Você podia, teoricamente, ouvir todos até, né? Então, ficou difícil. A música continua relevante, porque a música tem uma capacidade evocativa incomparável. Em qualquer coisa, a música traz a lembrança à vida das pessoas, a música canta pelas pessoas o que elas querem dizer, diz a elas o que elas querem ouvir. Então, isso é um valor afetivo, que isso vai durar para sempre. Eu falo como elemento, como o produto cultural, né? Então, não é que piorou a música, tem muita gente muito boa, mas é mais difícil encontrar. E tem muito público e as coisas de facto ficaram assim meio misturadas por causa da oferta, mas a oferta é um bocadinho uma consequência da globalização, não é? Tudo aquilo que existe hoje em dia. Uma coisa, por exemplo, antigamente um disco que saía no Brasil em 1970, por exemplo, só chegaria cá a Portugal muito tempo depois, não é? Sim. Nós não tínhamos, ou então tinha que se pedir a alguém que mandasse, a um amigo que mandasse por correio. Havia um tipo de uma rádio aqui em Portugal que ia a Londres, trazia os discos para passar cá, porque os discos não passavam cá. Então, hoje em dia, e isso por um lado é bom, não é? A forma como nós temos, como nós conseguimos chegar à música está mais facilitada. Eu acho que depois as leis do mercado acabam por determinar que uma música deve ser para muito público, outra música é para menos público. Eu acho que continua a haver aquele público, continua a haver aquele público fiel às bandas, continua a haver aquele público melómano que gosta de facto da música, que gosta dos autores, gosta das letras, gosta de prestar atenção a essas coisas todas. E depois há um outro público que surgiu, não sei explicar o que se bem diz, porquê, sempre foi conhecido, o público mais infiel que existe é o público do sucesso do momento.
porque tão logo ele consome aquele sucesso, ele já quer outro. Sem dúvida. Ele já quer sem outro, dúvida. e depois ele já quer outro, ele é Ele insaciável. alimenta-se do sucesso, não se alimenta do artista. nem da arte, Ele é mas- insaciável. Exato. Mas isso também, por outro lado, toda essa facilidade digital, isso solidificou o following das bandas. Você vê as bandas de rock no Brasil, os Titãs, os Paralamas, tem milhares, legiões de fãs até hoje. Nem falo Chico, Caetano, João Bosco, Milton, tudo. Então, não é uma competição, uma corrida de cavalos, né? Claro. Você não precisa ser visto, se criou uma coisa que você tem que ser visto de 10 milhões para cima. Né? Isso e muitas vezes, o que é fato, muitas vezes as pessoas têm que até baixar o seu nível, é muito triste esse caso, para tentar atingir um público maior. No outro dia, Geralmente não dá certo. no outro O cara dia, baixa o nível, piora a música dele e não atinge ninguém. houve uma denúncia no outro dia que eu não sei se é verdade, se é mentira, em que os atores para fazerem novela aqui em Portugal eram escolhidos pelo número de likes que tinham nas redes sociais. É possível. E não pelo... Enfim, foi uma coisa que eu li, não sei se é verdade, se é mentira, mas depois há um ator que eu conheço que escreveu uma coisa sobre isso, e ele diz que acha que é completamente ridículo, e ele diz que prefere ter um raminho de alecrim a 4.000 quilos de merda, associando a merda aos likes, não é? É verdade. Ou seja, hoje em dia faz tudo para ter um like ou para ter uma coisa, enfim, não sei, não entendo. Eu não gosto de viver assim, mas aceito e respeito quem queira viver assim. Eu também, eu detesto, Cada na um com a sua, verdade. eu gosto de ficar assim tranquilo. Mas eu vejo que isso deu mais acesso à música, isso é maravilhoso, né? Para a minha geração, você apareceu um Spotify quando apareceu, foi entrar no paraíso. Para quem gostava de música, foi entrar no paraíso misturado com a caverna de Ali Babá ao mesmo tempo. Então, porque quando eu era louco por música, com um moleque com 17, 18 anos, o único jeito de você conseguir um LP americano era ter um amigo aeromoça, ou um comissário de banco. Era o único jeito. Era proibido importar no Brasil, as lojas não vendiam. Um parente, às vezes, para trazer aquele disco, chegava o disco, o cheiro do disco americano era completamente diferente. O som era muito melhor, o disco era muito mais grosso, o vinil, tudo. Mas depois, agora, todo mundo tem acesso a tudo, né? Mas eu continuo a gostar mais do cheiro do vinil. E o cheiro do livro, então? E o cheirinho do então. livro, então? Mas sabe, eu em relação ao livro, eu como viajo muito, já me rendi à leitura, assim, porque ocupa muito menos espaço e dá para guardar, para armazenar ali quase tudo aquilo que nós queremos. Mas de facto o cheiro é muito melhor. E você pode botar a letra do tamanho que você quiser. Sublinhar, Tem umas botar. sublinhadas, é uma maravilha. Você dá uma pingada na palavra, aparece o dicionário, o significado, tudo. Isso é uma mágica total. Os livros é que eu amo aquele cheiro. Comprar o livro, aquele cheirinho de papel. E eu amo, sobretudo, os livros aqui de Portugal, os produtos livros. Porque os livros, ultimamente, no Brasil, têm ficado tão vagabundos. Mas as edições, eu digo, o papel é vagabundo, é tudo umas letrinhas pequenininhas, linhas apertadas para caber mais em menos papel, vender mais barato. Eu me recuso, né? Assim, a porcaria, que desrespeito. Pega esses livros editados aqui em Portugal, letras claras, papel é bom. Por que podem fazer aqui e não podem fazer no Brasil? Eu não consigo entender isso. Livros meus, quando vai estar, eu boto em contrato. Vai ser a letra do tamanho que eu quero,
no papel que eu quero, com o espaço que eu quero, respeito ao leitor. Né? Pô, ler já é uma coisa que exige esforço. Você dificulta ao máximo, depois reclama que não compram livros. Aqui pode olhar, pega aí os livros portugueses e os livros importados do Brasil, dá de 1000. Não sabia disso. Saiba e se orgulhe. Eu fiquei refletindo aqui ao quanto os números determinam a carreira do artista, mas pensando nisso, lembrei de uma entrevista que tu fez com o Raul Seixas, 76, eu acho, em que ele relata que tinha feito um disco a seguir para pagar os custos do anterior, que não era tão vendável. Eu acho que esse mercado sempre foi meio assim, um pouco os artistas fazendo o que queriam e um pouco fazendo o que o mercado exigia. Talvez agora pior, não sei. Olha, eu desconheço casos de artistas de verdade grande que tenham sofrido influência, pressão de gravadora para fazer isso, aquilo não. Isso simplesmente não dá, não faz muito sentido. Os artistas, qual é o trabalho de um produtor de disco, né? Que é contratado por uma gravadora para produzir o disco, é você oferecer opções ao artista. Você tem essa e essa e essa música nova, tem esse novo gênero que está surgindo, ouça fulano de tal, vou pedir uma música fulano para você. Então, e esse é uma espécie de um personal crítico, sabe? Assistir os shows, fazer a crítica, é uma espécie de um psicanalista musical, né, Antônio? Um trabalho de produtor e artista, uma coisa que exige grande integração. E a função do produtor é oferecer opções. Você pode fazer um som desse ou daquilo. E foi o que eu sempre fiz, eu falar para os artistas que trabalhei comigo, quase todas mulheres, né? Mas eu posso para você um samurai para você. Eu sou seu samurai para defender você da imprensa, defender você da gravadora que me pagava, né? E defender você de você mesma, principalmente. Talvez seja o mais importante. Então, por isso que também nunca tive brigas, toda vez assim, mas eu quero, um disco é seu, mas a minha obrigação é oferecer, claro, né, opções. Claro. Então, mesmo, né, o Raul sempre fez o que quis. Claro, a gente sabe que aquilo foi muito mais uma irreverência. E artista gosta muito também, às vezes o disco fracassa e põe a culpa na gravadora. Porra, não teve de se não fosse a gravadora, ia botar a culpa em quem? Faltou divulgação, cara. Não divulgaram daí que a culpa é de todos menos do próprio. Tinha uma coisa engraçada no Brasil, que ainda ali, acho que nos anos 70, final dos anos 70, a televisão nacional, em rede, ainda era meio novidade. Imagina aquela coisa imensa. Então, as gravadoras no Rio e São Paulo, um artista falou assim, porra, os caras não está acontecendo nada. Eu falei, não, estourou no norte, ali em Recife, Ceará, tudo, porque ninguém ia conferir. Está estourado no Nordeste. Inventou esse termo chacrinha, falou, estourou no norte. Mentira, estouro de mentira. Essa coisa do estourar na música, em todos os discos que eu gravei, teve uma música que de facto estourou muito e foi um sucesso grande em 2016. Mas, de regra geral, os discos vão saindo e nós vamos fazendo as turnés. E a coisa que mais prazer me dá a mim é, imagina, vou dar o exemplo de Lisboa. O primeiro concerto que eu fiz em Lisboa foi aqui num teatro aqui perto, no Teatro da Trindade, e eu tinha 16 bilhetes vendidos para assistir ao concerto. E foi em 2007, 2008, uma coisa assim. O que me dá mais prazer é ir construindo o público, ir construindo a tua carreira, conquistando o público cada vez que... Depois a segunda vez foi em 2010, no Teatro São Luís, já estava esgotado. 2012 foi a primeira vez que toquei no Coliseu, já estava esgotado. E assim sucessivamente. E em cada cidade, sentir que as coisas se vão construindo assim,
do zero ou do pouco para depois ir. De facto, as pessoas gostam do concerto, gostam do que veem e vão trazer outras pessoas, vão trazer. Essa sensação é uma sensação ótima maravilhosa. para quem está a tocar, não é? Porque o processo é muito egoísta, mas nós precisamos do público para. Claro, e precisamos que o público também onde goste. se constrói as relações duradouras. Eu acho que é no cara a cara ali. Porque enquanto você está ali no disco, na televisão, aquilo é tudo meio abstrato. Quantos artistas que eu não me encantei só depois de ver ao vivo, que eu não dava interesse, fiquei louco ali de ver ao vivo. E aí, são artistas, o público vai seguindo junto com o artista, o público vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai se acrescentando novos públicos, mas aquele público vai junto, se estabelece uma tal relação de fidelidade ali. Você veja artistas que dão enorme importância, como Maria Bethânia, né? Maria Bethânia, ela faz discos, tudo, mas é uma cantora de palco, ela é uma atriz, né? Então, a Bethânia ao vivo, mas a Bethânia se deu ao luxo, falou, vou passar 5 anos sem cansar, estou de saco cheio, quero me reciclar. Acabou, 5 anos depois. Maria Bethânia volta, esgotada a turnê de norte a sul. Marisa Monte, mesma coisa. Vou parar 5 anos agora, quero ter filho. Parou. Voltou, fez 2 LPs, estourou os 2, fez uma turnê internacional. É o público que vai junto ali. Esse, ao contrário do público do sucesso, esse público é o na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Esse que é o público que faz sentido para o artista, né? Maravilhoso e é completamente diferente. No linguajar das redes se usa o orgânico, né? Orgânico. O público orgânico, exato. Gostaria de puxar a brasa para o meu assado aqui, cumprindo a cota, e falar da importância das músicas, ou até da musicalidade da mulher. Antônio tem uma música no último disco, chama Sinais, que fala muito sobre a mulher, e acho que você tinha um projeto a caminho a respeito, né? Tem. E Nelson, para além de tudo, teve as frenéticas, que eu pequena, mas aquilo era quase um movimento de empoderamento, que eu achei, que eu acho super importante. Era totalmente libertário, aquilo era Super importante. 1977, uma ditadura brava, elas foram um grito de liberdade de comportamento existencial num momento que a expressão política e de cidadania estava completamente lacrada, né? Foi um respiro que deu ali, né? Eu trabalhei muito com mulheres a minha vida. Eu amo mulher, né? Eu tenho 3 filhas, eu me declaro feminista, tenho 2 netas também, minha mulher maravilhosa, tenho 2 irmãs. Meu mundo sempre foi feminino. E eu gosto disso. E, ultimamente, estou muito contente. Eu acompanhei na música toda. Eu sou de um tempo que mulher não compunha música. Na geração da Bossa Nova, tirando a Dolores Duran, que morreu com 29 anos, tadinha. Não tinha isso. Vem acontecer com a Rita Lee, já em uma mulher com autoridade, depois vem um monte, todas, né? A Marisa, uma compositora fantástica, Zélia Duncan, Joy, you name it, né? E ultimamente tenho tido umas discussões sobre uma bobagem de uma tal de uma escrita feminina, que, a meu ver, não existe, como não existe uma música feminina. Se você botar uma flautista mulher e um flautista homem de costas, é impossível você distinguir quem é homem, um sopro feminino não existe. Ou para qualquer instrumento, piano, a pianista é homem, como? Não existe, né? E também a literatura, porque você não pode distinguir estilisticamente. Se um texto foi escrito por uma mulher, como você pode já a diferença é no olhar, na abordagem do tema, né? Aí é que faz a diferença, mas na escrita mesmo em si
É impossível, é uma bobagem isso. Nem tem Nem que, interessa. nem tem Entendeu? que, nem tem que Se era discutir, homem ou mulher quem escreveu isso, who cares? nem tem que existir essa discussão. Eu, às vezes, o que me faz mais confusão nestas, nestas questões todas que se levantam é como é que ainda se discute isso? É Como é que verdade. ainda se discute? Como é que Não, ainda se discute isso? Que não coisa tem que existir. primitiva, né? Pleno século XXI, né? Ainda É. estamos nesses assuntos. Eu vejo muito, eu tenho uma neta de 15, 16, tem uma de 20. O neto, acompanhei bastante. Eu vejo gerações mais novinhas, adolescentes, coisas, as questões de sexualidade, quase não se discute mais. É óbvio, vai ser menino, menina, menino, menino, menina. Não interessa, eles não estão preocupados com isso. Você fala alguma coisa, mas como é que é? É fluido, pô. É fluido. Fala a sua neta. Filha da Adri, falam, é fluido mesmo. O que sabe da vida criança de 15, 16 anos para tomar uma decisão definitiva? Claro. Experimentem à vontade, né? Não há mais essa discussão também, só nos adultos, mas e assim eu fico animado ver que essas discussões não é absurdas, algumas que Eu acredito que as próximas gerações já venham com as coisas mais definidas e menos. E não exista tanto espaço para discutir coisas que são completamente absurdas, porque é natural, é tão, não é tão óbvio que até faz confusão. Fato. Projetos futuros. Lançamento do livro de poesias. Nelson e Antônio. O meu projeto futuro é ir buscar o meu filho agora, à casa da avó. Mas nenhum disco no forno, nada? Tenho. Normalmente não acontece, mas neste momento tenho 3 discos prontos, porque coincidiu, é curioso, um deles tem a ver com a história do 25 de Abril, porque o 25 de Abril vai fazer 50 anos daqui a 2 anos, né, em 2024, e há 3 discos da história da música portuguesa muito importantes, do José Mário Branco, do José Afonso e do Sérgio Godinho, e eu fiz um com um produtor que é o Luís Martins. Fizemos uma seleção de músicas desses 3 discos e fizemos novos arranjos e vamos fazer um disco sobre que lindo, de Antônio, homenagem. que lindo. Uma releitura. É uma releitura desses temas. Que eles são fundamentais, né? Sim. É o som do 25 de Abril. Sim, são músicas incríveis e que eu vou ter muito gosto de as cantar. Depois tenho mais um disco, que era aquele que estavas a falar, que é um disco na pele de mulher. O disco, em princípio, vai se chamar Antónia e que fala sobre tem uma música que é o Sinais, que já saiu, que fala sobre aquela coisa do envelhecer, do cabelo, os problemas que existem com isso, fala sobre mães solteiras, fala sobre casos fortes, tentar falar sobre isso. E tenho agora um disco novo que é o próximo, que vai sair no final deste ano, provavelmente. Que ótimo, estou de olho. Tem uma neta que chama Antônia. É? Adoro, é linda ela. Olha, eu terminei um musical de teatro sobre o Tom Jobim, uma encomenda. Se tudo correr bem, estreia até o final do ano. É um espetáculo grandioso, né? Vida do Tom Jobim. Então, esse está feito. Eu estou terminando uma série de documentários sobre o Tim Maia. São 3 programas de 1 hora. A Globoplay, só o Tim fala. Ninguém mais fala. Ele é que vai contando a história dele. Então, ou seja, é um show de humor e de música. Ali estou animadíssimo com isso. Vai entrar 28 de setembro, 80 anos do Tim. E eu tenho esse livro de poesia que está... Eu digo que está pronto, já digo que está pronto, mas sempre estou mexendo e tudo. Ele se chama Sexo Oral. Você não assustem, não é do que se trata. Não é
não são 50 poemas no máximo, curto, não são poemas eróticos. Podem ser afrodisíacos, talvez. Ótimo, excelente. Essa coisa é engraçada, eu não resisto a falar. Isso me inspirou esse tipo, porque eu vi uma coisa, um post na internet que tinha uma língua assim, lambendo um cérebro, né? Um cérebro humano, e a mulher dizendo assim: não vou te dar nem um beijo na boca antes de dar uma trepada violenta com seu cérebro. Eu falei, é o sexo oral, é comigo mesmo. Maravilhoso, muito bom de merchan também. Bem, eu encerro essa edição especialíssima do Duetos, Diálogos Além Mar, passando a palavra para Vitalino Canas, presidente da FIB, não sem antes agradecer imensamente a disponibilidade dos convidados, a Livraria Travessa, nossa parceira nesse projeto, a presença de todos vocês, e ainda fazer um convite. Teremos um fórum de independência e integração no início de setembro, provavelmente com um show do Antônio Zambujo, e gostaríamos de convidar a todos para acompanhar 4 de setembro. Estou sabendo agora. Tens uma excelente agente que já bloqueou essa data. E gostaríamos de convidar a todos que acompanhassem as nossas redes, as redes da FIB, para, então, poder acompanhar o fórum presencialmente aqui em Lisboa ou virtualmente. Vitalino Canas, por favor. Obrigado. Acho que vou ter de me deslocar para aqui para poder ver a transmissão. Bom, começo por agradecer a presença de todos. Eu não sou supersticioso, mas não vá o diabo de selas, não vou falar da sorte. Enfim, eu acho que se pode falar da sorte coletiva, quando partilhamos dessa sorte coletiva, e houve alguns momentos, já que aliás foram referidos em parte, em que houve sorte coletiva, em que eu e muitos, se calhar, que estão aqui, participámos designadamente do 25 de abril de 1974. Nessa altura eu tinha 14 anos, tinha aulas na Escola Veiga Beirão, não sei se alguém sabe onde fica a Escola Veiga Beirão, porque já encerrou há uns anos atrás, era um edifício muito antigo e teve de ser encerrado, mas a Escola Veiga Beirão ficava no Lar do Carmo, ao lado do Quartel do Carmo, que depois viria a ter, umas horas a seguir à Revolução, viria a ter um papel importantíssimo. Foi lá que o primeiro-ministro então, o chefe do governo então, foi situar-se, e depois houve ali umas negociações e o Quartel do Carmo teve de facto um papel muitíssimo relevante na Revolução, ou dos acontecimentos que se seguiram à Revolução do 25 de Abril. E eu tinha aulas ali mesmo ao lado, cheguei às 8 da manhã à escola e disseram-me, vai já para casa, porque está a acontecer uma coisa muito grave. Bom, eu achei que estava cheio de sorte, de facto, nesse dia. Não sabia que não era só eu que tinha a sorte, mas sim o país integral, porque foi uma coisa que aconteceu ao país de grandíssima importância, quer para o país, quer para a Europa e se calhar até para outras zonas do mundo. Lembrem-se que há quem diga que foi aí que começou a terceira vaga das democratizações, com o 25 de abril de 1974. Dia de sorte, para mim, que não tive aulas, 14 anos, melhor coisa que pode acontecer, sorte para o país todo. E houve outros momentos em que a sorte bafejou a mim pessoalmente, mas dentro de uma lógica coletiva. Um desses momentos, muito mais recente, foi quando, depois de conversas com o ministro Gilmar Ferreira Mendes, de conversas com o José Roberto Afonso e com outras pessoas, surgiu a ideia de se fazer o FIB, digamos, sobretudo pelo patrocínio e pela capacidade imaginativa do ministro Gilmar Mendes. Tivemos a sorte de fazer o FIB, que tem estado a crescer muito, foi criado em outubro do ano passado, não fez ainda um ano, é ainda uma criança muito jovem, que não tem ainda idade para cantar, mas tem idade para ter pessoas que sabem cantar a trabalhar com ele, e tem estado de facto a crescer muito rapidamente e creio que foi uma excelente ideia e tivemos muita sorte, uma sorte coletiva, mais uma vez, em lançar este projeto.
E depois também, finalmente, uma sorte que se prende, ainda mais recente, que se prende com o dia de hoje, porque temos a sorte de ter aqui um painel excelente, com Nelson Mota, António Zambuja, Tassiano, painel excelente que nos manteve aqui muito agarrados à nossa cadeira a ouvir o que disseram. Temos tido essa sorte no FIB de aqui na Travessa conseguirmos realizar os duetos, este é o 6º, sempre com pessoas excelentes que têm muito para nos contar e muito para nos ensinar. Agradeço a vossa presença e a vossa colaboração com o FIB. Já aqui foi dito que um dos próximos acontecimentos a que estaremos ligados é a comemoração da independência do Brasil, em setembro, no início de setembro. Por qualquer razão, nós conseguimos ter esta característica excepcional de se comemorar a independência do Brasil em Portugal. Vamos fazê-lo em Lisboa, vamos fazê-lo em Coimbra, vamos fazê-lo no Porto, se tudo correr bem, se tivermos sorte, também, cá está. Estamos ainda nos inícios e algumas coisas não estão consolidadas, pelos vistos não está consolidado, pelo menos na cabeça de um dos protagonistas possíveis, a possibilidade de participar num dos eventos, mas há muitas coisas que não estão ainda consolidadas, mas eu acho que a nossa capacidade de realização e de trabalho teremos a sorte de as conseguir concretizar a todas. Portanto, ficam desde já convidados, convocados e peço-vos que fiquem alerta porque o FIBE vai em setembro lançar várias iniciativas relacionadas com a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil e serão seguramente eventos que vão conciliar a cultura, a música seguramente, vão conciliar debate, vão conciliar história, vão conciliar conversa sobre temas mais ou menos triviais, mais ou menos profundos, mas é isso que nós gostamos de fazer, é misturar tudo isso e criar o interesse. Depois, lá mais para o final do ano, teremos outros eventos, mas não vamos já aqui desvendá-los a todos e vamos ficar aqui pela comemoração dos 200 anos do Brasil. Mais uma vez, agradeço a vossa presença e esperando-nos ter-vos aqui no próximo dueto, que também já está a ser planeado e que será em breve. Muito obrigado a todos. Não sei se precisa.